Se você achou que a Marvel já tinha contado tudo sobre o Capitão América, se você realmente acreditou que o final lá em Ultimato era o ponto final da história do Steve Rogers, então se prepara porque Vingadores Doomsday chegou para provar exatamente o contrário. E não é exagero. O primeiro teaser do filme já deixou uma coisa muito clara pra gente. Isso aqui não é só mais um filme dos Vingadores. Isso aqui é o início da queda de tudo. Multiverso, incursões, perdas irreversíveis e o inimigo que não quer dominar. Ele quer vingança. E não é vingança contra qualquer um, é contra Steve Rogers. E hoje eu vou te explicar passo a passo por que o Doutor Destino está caçando o Capitão América, o que isso tem a ver com o final feliz de Ultimato, por que esse retorno não apaga nada e por que, na verdade, ele torna tudo ainda mais trágico. Já chega então nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Como já vimos no primeiro teaser de Vingadores Doutor Destino, pois é, esse é o título oficial aqui do Brasil e meu Deus do céu, ele é muito ruim. Mas, enfim, vamos continuar. Como vimos, esse primeiro teaser, ele não mostra uma ação desenfreada ou todo o multiverso acabando, muito pelo contrário, ele começa de uma forma simples. Steve Rogers numa moto, numa estrada bem tranquila e isso já diz muita coisa. Steve Rogers sempre foi um personagem ligado à ideia de movimento, de jornada. Desde o primeiro filme, ele nunca foi alguém parado, sempre foi alguém indo em direção a alguma coisa ou fugindo do que o mundo queria que ele fosse. E agora a Marvel mostra ele indo para um lugar muito específico, a casa da Peggy Carter. Esse detalhe é importante porque o teaser não mostra o Steve numa guerra, não mostra ele lutando, muito pelo contrário, mostra ele vivendo a sua vida. E aqui já entra um ponto muito importante, porque isso que a gente está vendo em tela não é o universo principal. O próprio visual das cenas entregam isso. Temos pequenos detalhes tecnológicos, o tempo em que essa cena aparece acontecer e principalmente o posicionamento narrativo deixa claro que esse Steve não ficou escondido no fundo do MCU esse tempo todo. O que aconteceu na verdade foi que ele criou uma outra linha do tempo. E aqui a gente vai começar a falar de um ponto que a galera ignora bastante, que é aquele final feliz lá de Vingadores Ultimato. Deixa eu explicar um negócio aqui pra vocês, galera. O Steve ele não simplesmente voltou no tempo e viveu feliz pra sempre sem consequências. Não, isso não existe dentro do multiverso da Marvel. Sempre que alguém interfere em outra linha do tempo, algo quebra, algo se desestabiliza. E o teaser deixa isso implícito de uma forma muito sutil, mas extremamente poderosa. Quando Steve entra na casa da Peggy, a própria cena não é um abraço, não é uma dança, não é romance, é ele guardando o uniforme do Capitão América. É isso aí, ele não tá pegando o uniforme e veste ele e vai pra batalha, não, ele tá guardando ele. E isso simboliza uma coisa muito clara, ele já foi o Capitão América dentro dessa linha do tempo, ele atuou como super-herói dentro dessa nova realidade. Ou seja, ele atuando como Capitão América, ele ajudou pessoas, interferiu na linha do tempo e também mudou coisas. E depois de fazer tudo isso, ele decidiu parar, só que é exatamente aqui que mora o problema. E eu digo isso porque viver no multiverso da Marvel tem custo, e o teaser encara isso na cena mais forte de todas, onde é mostrado o Steve Rogers com um bebê no colo. Tudo bem, esse momento parece ser muito bonito, parece o final feliz que todo mundo queria pra ele, mas na lógica do multiverso, esse bebê é um erro gigantesco, vocês não têm ideia, porque para pra pensar um pouco, o Steve Rogers é de um universo, o meia ao meia, Peggy Carter é de outro universo, o filho deles não pertence a nenhum dos dois, ele é literalmente um ponto de ruptura, uma vida que não deveria existir naquela linha do tempo, e se você acompanha o MCU com atenção, você já sabe o que acontece, né? Pois é, uma incursão. Quando dois universos começam a se confundir, a se sobrepor e a se contaminar, o resultado é a colisão, e a colisão no multiverso significa destruição total. E juntando todas as peças que estão sendo apresentadas pra gente, é exatamente isso que aconteceu. É claro, eu não tô vindo aqui falando pra vocês que o Steve quis destruir o multiverso, não, muito pelo contrário, ele queria apenas viver a vida dele, ele meio que destruiu o multiverso por amor, entendeu? Só que o negócio é que o multiverso não tá nem aí pras boas intenções. Tanto é que agora a gente entra no outro lado dessa história. O lado que transforma o Doutor Destino no vilão mais perigoso da Marvel já colocado no cinema. Porque o Destino não surge do nada. Ele não acorda e um dia decide destruir tudo. Ele perdeu tudo. Segundo os relatos que estão sendo conectados ao teaser, a incursão causada pelo Steve Rogers atingiu diretamente o universo do Doutor Destino. E não foi uma perda qualquer, foi a família dele que foi afetada. Filho e esposa, tudo apagado. E é aqui que a
Avengers Doomsday muda completamente o padrão dos vilões do MCU. O Doutor Destino não quer provar que ele tá certo, ele não quer governar por ego, ele não quer reconhecimento, ele quer justiça do ponto de vista dele. Na cabeça do Doutor Destino existe um responsável claro por tudo isso, e o nome dele é Steve Rogers. Agora pensa comigo, enquanto o Doom perdeu toda a família dele em um universo, no outro universo tava lá o Steve, felizão, construindo a família dele. Enquanto o Steve tava conseguindo o final feliz dele, o Doutor Destino teve tudo arrancado. E isso acaba criando um espelhamento narrativo absurdo, galera. Dois homens moldados pela perda, dois símbolos, dois extremos da mesma escolha. E isso explica o porquê o Doutor Destino não tá simplesmente atacando a Terra ou atacando os Vingadores. Ele na verdade tá atacando pessoas específicas, pais, mães, laços, tudo em família, entendeu? Até porque se olharmos o MCU atual, ele não é tanto assim também sobre multiverso e tudo mais. Ele envolve muita paternidade, né? A gente tem atualmente, né, o Thor lutando pra sobreviver e ficar com a filha dele, temos o Reed Richards e a Sue tentando proteger o Franklin, tem a Wanda e os seus filhos, tem o Hulk, né, com o filho dele, o Scar, tem até o Steve tentando proteger algo que ele nunca deveria ter tido. E no meio dessa confusão, a gente tem uma pessoa que talvez possa dar uma ajudinha pro Steve Rogers, que no caso é o Loki. Porque, convenhamos, né, galera, Steve Rogers contra Doutor Destino não tem jeito. Doutor Destino leva ao win total. Não importa o quanto você gosta do personagem, mas não dá pra ele, de verdade. Eu adoro o Capitão América, mas contra o Doutor Destino, que possui conhecimentos do multiverso, magia, tem conhecimentos da tecnologia, não tem jeito. F pro Capitão América. E é por isso que uma das teorias mais sólidas aponta que o Loki vai ser o primeiro a encontrar o Steve, não pra lutar, mas pra avisar ele. Sério, imagina só a cena, o Steve vivendo uma vida tranquila, tentando esquecer quem ele foi, e de repente o Loki aparece dizendo: você quebrou tudo. E a gente sabe que não foi por maldade, não foi por ego, mas ele quebrou. E agora o multiverso inteiro tá prestes a morrer. Esse momento pode ser um verdadeiro chamado do herói, porque olhando agora todo o cenário, a gente não tá vendo mais o Steve Rogers lutando por dever, ele tá lutando por sobrevivência, porque se o multiverso acabar, a Peggy vai morrer, o filho dele vai morrer, ele vai morrer, então ele não quer que isso aconteça. Pela primeira vez a gente vai ver o Steve lutando não pelo mundo, mas pela sua própria família, e a partir daí tudo se encaixa. O Loki pode levar o Steve até a AVT, pode mostrar as linhas do tempo colapsando, pode explicar que o Doutor Destino não é o Tony Stark, apesar da aparência dele. E a partir daí pode surgir algo muito maior do que os Vingadores tradicionais. Pode existir os Vingadores do multiverso, um reforço que vai ajudar o Steve, uma equipe pra ele. Mas é claro que eu tenho que falar, gente, de uma coisa que pouca gente quer aceitar, que Vingadores Doomsday não vai acabar com uma vitória. Não vai. Assim como em Vingadores Guerra Infinita, o filme deve acabar com o vilão vencendo, o multiverso sendo destruído, universos desaparecendo, personagens sendo apagados da existência, e o Doom salvando tudo, criando o Battleworld. Um mundo criado a partir de fragmentos de dezenas de universos diferentes, uma concha de retalhos da realidade, um lugar onde tudo que sobrou no multiverso é forçado a coexistir. E é aí que entramos em Vingadores Guerras Secretas. A criação de um mundo de batalha juntando todas as realidades, meio que salvas pelo Doutor Destino, mostra pra gente que Vingadores Doomsday é um filme tão importante como também perigoso pro futuro do MCU. Afinal, ele não vai ser um filme sobre salvar o mundo, é um filme sobre aceitar consequências. Steve pagou o preço da escolha que fez lá em Ultimato, e agora todo o multiverso vai pagar junto. O teaser não promete conforto, ele promete dor, e se isso realmente seguir o caminho que tudo indica, esse pode ser o filme mais pesado emocionalmente da Marvel. E eu nem falo isso por causa de mortes aleatórias, mas sim por decisões. E é por isso que eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Afinal, e aí, você acha que o Steve Rogers estava errado ao voltar pro passado? Ele deveria ter ficado lá na realidade principal do MCU? E o Doutor Destino tá certo em buscar vingança por causa desse desastre que estão rolando pelo multiverso? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre o filme aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!